Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para falar desse assunto da saída, se agora é o momento da gente sair das cidades ou sair das cidades grandes, irmos para o campo. Bem-vindo vocês que estão entrando. E hoje eu estou com meu marido, que tem bastante conhecimento, e aí a gente vai estar esclarecendo algumas dúvidas. Muitas destas dúvidas eram minhas dúvidas também, e eu sei que de muita gente que eu tenho visto nos comentários dos grupos, né? Nos grupos Vida no Campo. Então, eu acho que vai ser muito esclarecedor. Nós estamos hoje transmitindo, graças a Deus, pelo YouTube também, então nós estamos com duas câmeras. Então, eu vou estar olhando um pouco para vocês aqui no Instagram, um pouquinho na câmera. Vamos começar com uma oração, né? Porque é um assunto que a gente precisa de esclarecimento, precisa que Deus nos instrua e que seja falado o que for da vontade dele. Então, vamos iniciar com uma breve oração. Querido Deus, nós queremos agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui todos juntos, mesmo em casa, nós podemos estar junto com os nossos irmãos para estudar um pouquinho da sua palavra. E pedimos a tua iluminação, teu Santo Espírito, que o Senhor possa dirigir o que for aqui dito, estudado, falado, e que a gente não seja enganado, que as nossas dúvidas venham ser esclarecidas, para que a gente possa cumprir a tua vontade. Nos dê o teu Santo Espírito e a tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Então, eu anotei aqui as perguntinhas, eu vou começar com a primeira pergunta. Devemos esperar o decreto dominical para sairmos da cidade? Vamos aguardar aqui a resposta. O melhor jeito de responder as perguntas não é com nossa própria opinião, porque eu acho que é importante esclarecer isso antes, né? Eu tenho assistido vídeos e visto muita gente falando muita coisa. A gente vê um bocado de opinião humana e bem pouco de assim diz o Senhor. Isso não é seguro. Então, nesse momento, eu acho que a gente devia sempre buscar saber o que Deus tem falado, buscar saber o que está escrito. E com o está escrito, a gente não tem perigo. Nós aqui somos pessoas falhas, pecadoras, que precisam muito da graça de Deus. Diariamente a gente tem que pedir perdão a Deus pelos nossos erros, e são muitos. Então nós não somos o foco, a gente não tem autoridade nenhuma para dizer, mas Deus é a autoridade. Agora imagina se nós fôssemos alguém que não tivesse erros, que fosse, entre aspas, perfeito. Mesmo assim, nós não podemos ser autoridade para falar sim ou não. Deus é autoridade. Então, nós temos que ir para o diz o Senhor e ver o que Deus falou sobre o tema. Se a gente quiser saber de fato qual é a vontade de Deus nesse ponto, é só ler os livros inspirados. Num dos comentários que a gente viu, um vídeo até recente, alguém estava falando assim: nós temos que interpretar o que Deus fala, o que Ellen White escreveu, mas temos que usar um certo autor, e a pessoa mencionou George Knight, para interpretar Ellen White. Com todo respeito a quem falou isso, né? Eu discordo plenamente. Nós não devemos usar George Knight para interpretar Ellen White, e não devemos usar pessoa alguma para interpretar Ellen White. Nós devemos deixar que ela se interprete, ela mesma fale. Se você deixar ela falar, é só abrir o livro Eventos Finais, capítulo 7.
não há dúvida, não resta dúvida. Fazer a nossa vontade, especialmente se ela não estiver de acordo com a vontade de Deus, nós vamos tentar encontrar tudo que é razão para não fazer o que Deus falou. Aí sim eu entendo. Aí dá para usar quem quer que seja, não precisa ser Jorge Knight, pode ser qualquer pessoa. Se eu não quiser fazer a vontade de Deus e eu quiser fazer a minha vontade, é só eu começar a pôr um monte de gente entre o que Deus falou e o que eu quero, certo? Então, Eventos Finais, capítulo 7, tem ali diversas citações, como eu disse, mostrando qual é a vontade de Deus sobre a vida no campo. Vamos ver aqui, por exemplo, uma que diz... Na página 95, diz assim: saí das cidades o mais depressa possível e comprai um pequeno trato de terra, um pequeno pedaço de terra, onde possais ter um jardim, em que vossos filhos possam ver as flores crescerem e delas aprenderem lições de simplicidade e pureza. Antes de aceitarmos qualquer ponto de doutrina, de fé, nós precisamos de um assim diz o Senhor. Nós não temos sabedoria própria. Não adianta olhar para quem quer que seja, seja pastor, seja membro leigo, seja professor, não importa. A sabedoria, ela só vem de Deus, ela não é inata em nós. Se Deus falar uma coisa, como que alguém ousa falar diferente disso? E uma coisa importante é a gente lembrar que um texto não anula o outro, né? Onde ela está falando que devemos sair das cidades, e porque usam outros textos que devemos evangelizar nas cidades, sendo que esse ela fala para, né, não morarmos na cidade. Então, não anula, um texto não anula o outro. A gente tem que pegar todos e entender o porquê que ela falou isso. Então, a pergunta é, devemos esperar o decreto dominical para sair das cidades? Está escrito, sair das cidades o mais depressa possível. Qual a resposta? Devemos esperar ou devemos sair? Devemos sair, é o que está escrito. Como que dá para chegar numa outra conclusão? É além da minha compreensão. A dúvida que eu tinha que eu tenho escutado é devido àquele texto que a Ellen White fala, quando sair o decreto, então o povo deve sair da cidade e fugir para, né, lugares... Certo. Então, vamos comentar um pouquinho disso. Existe mais de um texto falando sobre a questão do decreto e o que vai acontecer em seguida. Um deles fala assim, ó, essa questão de comprar do alimento vai ser muito complicado. Vai ser muito difícil. Então, nosso povo tem que estar já fora da cidade, já ter alimento, para quando não puder comprar nem vender, mas não tiver um decreto de morte ainda, ele possa sobreviver. Não vai estar caindo maná do céu enquanto você não tiver a necessidade disso. Se Deus fala assim, ó, sai da cidade desde já, se prepara porque daqui a pouco você não pode comprar e vender. Aí você fala, não, eu vou esperar não poder comprar e vender, aí eu saio da cidade. Muito bem, sai da cidade, olha para a terra, ela não produz nada em um dia. Quer fazer jejuar 2 meses até começar a produzir alguma coisa? Não faz sentido. Esse texto que ela fala sobre o alimento é importante. Ele não pode ser desconsiderado. Outro texto aqui, página 95 ainda, de Eventos Finais. Para fora das cidades é minha mensagem neste tempo. Estais certos de que o apelo é para que nosso povo fixe residência a quilômetros de distância das grandes cidades. Ai, já fica bem claro. O que Deus falou? Você mora aonde? A quilômetros das grandes. Esse é o apelo de Deus. Ah, mas tem que trabalhar na cidade. A gente vai chegar nesse ponto. Mas é isso que eu ia já encaixar nessa pergunta, porque tem a ver. Porque nós vimos que não devemos fazer residência onde? A quilômetros da cidade. Então já responde uma pergunta aí, onde devemos fazer a residência? Mas e a obra nas cidades?
Quem irá fazer? Se sairmos todo mundo agora, todo mundo, todos nós que temos a luz da verdade, nós decidimos, todos vamos sair das cidades e vamos para o campo. Como que vai ficar as cidades? Quem vai evangelizar as cidades? Como fazer isso? Ellen White responde, a inspiração responde no mesmo capítulo, no capítulo 7 de Eventos Finais. Página 96, está escrito assim. E vejam bem, o que eu estou apresentando para vocês é o assim diz o Senhor. Está escrito, como guardadores dos mandamentos de Deus, temos que deixar as cidades. Como fez Enoque, devemos não morar nelas. Página 96. É lógico que tem que trabalhar nas cidades. O que eu estou vendo entre os que estão falando sobre o tema é uma grande confusão. Eles pegam um texto que ela fala, more no campo, e eles falam assim, esse texto contradiz esse que diz, trabalhe na cidade. Mas será que a única solução é dizer que um contradiz o outro? Será que não dá para falar, dá para morar no campo e trabalhar na cidade? É o que ela falou. Como fez Enoque, ela ainda dá o exemplo. O que Enoque fazia? Ele morava na cidade para atingir a cidade? Ou como eu ouvi uma outra pessoa falando, que até me envergonha dizer isso, mas como se fosse egoísmo morar no campo. Porque você não quer salvar o povo da cidade. Como que é possível pensar isso? Enoque, ele estava trabalhando pelas cidades, mas ele não morava nelas. Outro texto sobre o trabalho nas cidades. Deve-se fazer o trabalho nas cidades partindo dos postos avançados. Explica. Disse o mensageiro de Deus, não serão advertidas as cidades? Sim, não por o povo de Deus nelas morar, mas por visitá-las, para adverti-las do que está para sobrevir à terra. Irmãos, que coisa mais clara! Como que alguém pode distorcer tanto para falar, esse texto contradiz esse? Ela fala em muitos lugares, as cidades precisam ser trabalhadas, e elas precisam. O povo está lá. E nós não devemos ir para o campo e viver uma vida eremita. Falar, não, eu estou salvo aqui, estou protegido. O objetivo é ir trabalhar nas cidades, trazer gente, salvar gente. Mas você vai para o campo para salvar a sua família. E não é egoísmo isso, né? Porque a pergunta que Deus vai fazer quando ele vier nos buscar, ele vai falar onde está a sua família? É a pergunta que ele vai fazer. Então, salvar a família não é egoísmo, né? É a nossa missão, a nossa primeira e mais urgente, mais importante missão é salvar a família, que é o que Deus vai requerer de nós. E quando a família está bem, nós estamos preparados para levar a salvação para outros, né? Se não estamos bem, e na cidade, eu cresci na cidade, como que a gente pode ir dando algo de bom para os nossos filhos, morando na cidade, deixando eles expostos a toda a sensualidade, impureza, e hoje está e tudo de pior na cidade, então, né? Elas precisam de ajuda, mas não colocar a nossa família em risco por colocar residência na cidade. E ela deixa claro isso, a residência não deve ser na cidade, não deixa nenhuma sombra de dúvida. Associar a ideia de egoísmo por morar no campo é uma tremenda falta de respeito com o próprio Deus do céu que deu essa mensagem. Foi Deus, irmãos. A gente não inventou, a irmã White não inventou essa mensagem, foi Deus que falou. Esse texto que eu acabei de ler, ela diz assim, disse o mensageiro de Deus. Quem que era o mensageiro de Deus que falava com ela? Várias vezes ela fala sobre esse anjo de Deus que vinha e dava instruções para ela. Tem hora que ela fala assim, aquele jovem, o anjo é jovem, a aparência de jovem. E ele vinha e dava a mensagem que Deus deu para ela. E ela, como mensageira do Senhor, transmitia isso para o povo. E o povo fala assim, não, ela está refletindo uma opinião da época. Nossa. Ou ela não entendeu no tempo de ela. Não eram boas, agora são boas, agora a gente pode morar lá. Isso é muito... Então, irmãos, dizer que é egoísmo
você ir para o campo para proteger sua família é uma falta de respeito com Deus. Na verdade, é altruísmo você oferecer seus filhos, então, no altar de Nossa. Mamon, no altar de Moloque na cidade. Quantos filhos não se perdem na cidade? Existe filho que se perde no campo, mas é muito menor a taxa. Eles estão muito mais envolvidos com atividades mais puras, mais de esforço físico. Eles acompanham a beleza da natureza, eles contemplam as obras de Deus. Agora imagina a cidade, passa o ônibus, joga aquela fumaça na cara dela, buzina o tempo todo. Que concentração, que comunhão com Deus a pessoa consegue ter, em contraste com alguém no campo, em meio aos sons da natureza, com árvores, com riacho, com a brisa, com pássaros e flores. Que diferença! Qual o lugar mais propício para você comungar com Deus? E formação do caráter, né? Jesus não ia comungar com Deus nas cidades. A irmã fala que ele buscava os montes e ele ficava horas lá comungando com Deus. Aí, fortalecido, aí ele ia para as cidades. E a gente não pode esquecer do mais importante, que é o ideal de Deus, que é a verdade presente para o nosso tempo, que é a formação do caráter, que a ação somos transformados. Na cidade nós contemplamos o quê? Né? Só coisas terríveis. Então, o nosso caráter estaria sendo transformado para o mal. Né? Então, no campo, a gente consegue essa semelhança com Cristo, por estar em contato com a natureza. A gente consegue ouvir melhor a voz de Deus, com outros fatores juntos, porque ao plantar a gente vai comer mais natural e muitas coisas, né? Muitos benefícios para o caráter. Eu até ouvi alguém citando, né, sobre Ló, que Ló trabalhou nas cidades. Irmão, se a gente pegar o relato bíblico, quantas pessoas Ló salvou na cidade? Morando nela. Perdeu a família, né? E será que Abraão foi egoísta porque Sodoma e Gomorra? Sabe, essas conclusões absurdas. Você vai para o egoísta, mas se você ficar na cidade, aí você é altruísta. Altruísta para quê? Para matar meus filhos? Você tem que proteger os filhos. O único jeito de você fazer bem para alguém é se você tiver com Deus. E é mais difícil você manter comunhão com Deus num lugar poluído pelo pecado do que num lugar tirado, né? É só olhar a história também, onde que os valdenses moravam. Eles atingiam a cidade, mas eles não moravam nelas. Eles moravam nos Alpes. Eles iam lá, trabalhavam, iam como missionários. Nós devemos ser missionários para a cidade, sim. Não devemos abandonar a cidade. Não no sentido de não querer mais trabalhar para ela, mas não devemos morar dizendo assim, você não precisa ser um preso para ministrar para os presos. Exatamente. Você pode visitar os presos e ministrar para eles. Exatamente. Então, vamos ver mais algumas perguntas muito relevantes. Muitas já foram respondidas na questão de evangelizar as cidades. Vamos pegar um pouquinho mais nesse ponto, que eu falei um pouquinho, mas é algo muito importante porque tem a ver com a verdade presente. Qual deve ser, então, a nossa motivação para morar no campo? A motivação certa, porque não pode ser somente vamos fugir, né? Vamos fugir que vai vir coisa ruim. Motivação, né? A gente quer fugir das coisas ruins também, claro, né? Mas tem que ter a motivação certa. Vamos parar uma coisa aqui. Existe a hora de você ir morar no campo e existe a hora de morar no campo é desde que a Animate já tinha falado. Desde aquela época. Nós devíamos estar morando no campo. Atingindo a cidade, sim, mas morando no campo. Agora tem uma hora que vai ser passado um decreto que vai tentar forçar a consciência das pessoas. Liberdade religiosa vai ser extinta. O papado vai estar por trás disso. O protestantismo apostatado vai estar por trás disso. Eles vão estar unidos. Nessa hora, não é hora de você sair, então não vou mais morar na cidade. Eu vou morar no campo. Ela não fala isso. Ela não diz que nessa hora você deve ir morar no campo. Ela diz que nessa hora você deve buscar refúgio entre as montanhas. É diferente isso? É diferente morar no campo e aí buscar refúgio, se esconder nas montanhas? É claro que é diferente. Ela está falando de eventos diferentes. Nessa hora, até quem mora no campo vai ter que fugir. Vai ter que fugir.
O povo que está a quilômetros de distância da cidade, como ela falou, nós devemos estabelecer residência a quilômetros de distância, também vai ter que fugir para as montanhas. A fortaleza das rochas será o nosso refúgio. Está escrito na Bíblia isso. E no grande conflito também está escrito. Então, hora de fugir para as montanhas, que se refere quando está falando sobre morar no campo. Mas quando vier a lei dominical, aí é a hora de sair os refúgios mais retirados. Hora de fugir, assim, quando vier, ela diz, quando nossa nação, né, o arrogar-se nossa nação, o direito contra a consciência, né, tirar o direito de consciência, então vai ser passo para você sair mesmo das cidades. Ou seja, você nem vai mais para a cidade grande. Você vai para a cidade pequena, passo preparatório, então, para abandonar até as cidades pequenas. Por quê? Porque vai estar uma perseguição. Eu estava lendo, na verdade, hoje, de madrugada. Acordei e comecei a ouvir um áudio, e era um áudio do livro As Duas Repúblicas, de um de nossos pioneiros. E, por incrível que pareça, houve perseguição terrível nos Estados Unidos contra grupos religiosos. Eles fugiram da Inglaterra por perseguição, foram para a América, e os mesmos que estavam sendo perseguidos na Inglaterra começaram a perseguir os que discordavam deles nos Estados Unidos. Isso é muito triste. E os ingleses escreviam para eles falando, como vocês estão fazendo isso? A gente era perseguido aqui. A mesma coisa aí. Como? Até que alguém entendeu a questão da liberdade de consciência. Roger Williams. Está no Grande Conflito, se você quiser ler sobre Roger Williams, um tremendo homem. E então, essa liberdade de consciência ganhada foi adquirida a um custo muito alto, de sangue. Que os anabatistas sofreram, que os Quakers sofreram, foi terrível. Mas hoje nós temos liberdade de consciência. Ela vai ser tomada de nós. Nesse momento, a gente tem que estar fugindo. A gente ainda tem liberdade de consciência agora. Então, não tem que estar fugindo, não tem que fugir para as montanhas. Mas, nesse momento, a irmã já tinha dito, era para estar morando no campo. Não porque a gente está fugindo de perseguição, vai morrer. Não, era para estar morando no campo, para a gente ter uma vida menos influenciada pela maldade das cidades. Sodoma e Gomorra não era um lugar bom para morar. E ela compara São Francisco e Oakland com Sodoma e Gomorra. Isso na época dela. O que é São Francisco hoje? É extremamente pior do que era na época dela. Então, não é um lugar de morar. Eu não sei como alguém pode chegar a essa conclusão. Trabalha na cidade, sim, a partir de postos avançados. Ela tinha falado para explicar. O que é um posto avançado? Você pode ter um restaurante vegetariano na cidade e vir do campo diariamente. Trabalha ali. Eu trabalhei num lugar que chamava Wildwood, nos Estados Unidos. E eles tinham, antes de eu ir trabalhar, eles tinham um restaurante vegetariano dentro da cidade, mas eles não estão na cidade. Eles moram retirado, no campo. E todo dia eles iam lá com o grupo, abriam o restaurante, serviam as pessoas e voltavam. Eu conheci um pastor, ele foi presidente da Associação Paulistana, onde meu pai trabalhava como pastor também. Ele morava bem longe de São Paulo, da Clínica São Roque. Mas ele era o presidente da associação. E ele fazia esse trajeto e viajava no meio da cidade para trabalhar na cidade. E é isso que a gente deve entender. Se a gente não entender isso, a gente vai confundir dois eventos. Aí vai pôr um texto contra o outro e falar, tá confuso aqui. Alguém fez uma pergunta ali que eu achei muito importante. Quando sair o decreto dominical, não seria o momento de quem mora no campo intensificar a pregação nas cidades, com a pregação, sai dela, povo meu, dando alto clamor? Olha, eu confesso que eu tenho que estudar mais sobre isso. Exatamente essa ordem de eventos. Nós vamos receber o poder, mas o ponto exato de cada passo eu preciso estudar mais, então eu não posso responder isso agora. Usaram também num outro vídeo para falar de Jonas, né? Que Jonas foi... que Deus chamou ele para pregar as cidades e salvou a Nínive com a pregação dele. Mas o Jonas, ele morou na cidade?
Deus não chamou ele para morar em Nínive, embora ele tivesse que trabalhar por Nínive. Ele foi, pregou e ele fixou residência fora da cidade. E é o que a gente tem que fazer também. O povo precisa ser salvo. E Deus tem muitos filhos dele dentro das grandes cidades. Como que eles vão ser salvos se nós ficarmos fora das cidades e não atingirmos ela? Vocês percebem que há aí uma necessidade dos que não querem sair da cidade entenderem que precisam sair, e dos que só querem ficar fora entenderem que eles precisam trabalhar pelo povo da cidade? Então é uma mensagem para todos. E nós ainda no campo mesmo. Nós moramos numa área rural, mas ainda, pela graça de Deus, nós queremos vir para o campo, para poder desfrutar dessa grande bênção. A irmã diz assim, pais e mães que têm um pequeno pedaço de terra onde eles possam plantar e cultivar, eles são reis e rainhas. Reis e rainhas. E a verdadeira educação, né, a gente encontra no meio à natureza, né? Não em meio à cidade. Outra coisa importante também nesse ponto é quando alguém vier falar algo que a gente vê nos textos inspirados, seja da profeta, seja da Bíblia, que está contraditório. Como que a gente lida com isso? A gente reinterpreta o texto para tentar entender melhor? Ou então a gente para de crer no que estão falando, né? Não dá para crer em todo mundo, a gente tem que pesquisar por nós mesmos, não é isso? Olha, lendo sobre a história protestante, especialmente, a minha mente tem sido extremamente revolucionada e eu tenho sido impactado com a ideia de que é muito perigoso aceitar porque alguém está falando para você crer nisso. É muito perigoso você crer em algo dependendo da opinião de uma outra pessoa. Ou você conhece por si mesmo a verdade, ou você é enganado. Não importa o cargo, a posição que a pessoa que esteja falando para você ocupe. Quando você lê no Espírito de Profecia um texto e ele fala, ó, more no campo. Aí vem um dignatário de qualquer grau e fala para você, não é bem isso que você tem que fazer. E você dá ouvidos para ele? Você acabou de negar o que Deus falou para aceitar uma opinião humana. Ou a pessoa prova pelo assim diz o Senhor que você não deve fazer isso, ou ela está apresentando uma opinião humana. E a opinião humana, as opiniões de homens ilustrados, as deduções da ciência, ela fala assim, várias coisas. Aí ela diz assim, nenhum desses, nem todos juntos devem contar contra ou a favor de qualquer ponto de fé religiosa. Ou você pede o assim diz o Senhor, ou não tem como crer no que a pessoa está falando. Tá? Então, vá para o assim diz o Senhor. Agora eu vou expressar um ponto que está realmente me preocupando. Hoje me brilhou na mente essa ideia e eu quero compartilhar com vocês. Em cada época, Deus tem uma verdade presente. Nessa época, o povo de Deus está sendo provado também. Ele está sendo testado. Deus está perguntando para nós, vocês vão crer no que eu falo ou vocês vão crer no que homens falam? Vocês vão aceitar o que eu falei através da minha mensageira ou vocês vão aceitar opiniões de homens ilustrados? Vocês vão aceitar coisas do coração carnal, inclinação do coração carnal? Vão seguir o conselho de Deus ou o conselho de homens? Essa é a pergunta, irmãos. Qual vai ser a nossa resposta? Se Deus falou um ponto, mesmo que 10.000 pastores falem o oposto do que Deus falou, não importa nada. Você deve seguir o que Deus falou. Você está sendo provado nisso, e eu também. Siga o assim diz o Senhor. Siga o está escrito.
não há contradição entre o que Deus falou através de Ellen White. Jamais. Se eu, que sou um ser humano caído, vigio para não me contradizer numa coisa que eu estou falando e outra que eu estou falando, quanto mais o Senhor dos Exércitos. Será que ele não vai lutar por manter a sua palavra? Vai se contradizer. Ele fala uma coisa aqui através de Ellen White, outra ele fala ali, aí a gente conta, ó, esse aqui tem 24 falando a favor, esse aqui tem 75, então eu acho que é esse aqui que ganha. Será que é isso? Será que nossa fé é tão infantil assim? É tão inexperiente assim? Irmãos, nós precisamos, quando acharmos que tem uma contradição, investiga o texto, estuda, põe o texto lado a lado, estuda por si mesmo. E não cai em opiniões humanas, mas sim o que Deus fala. Alguém fez uma pergunta aqui a respeito da nossa igreja. Como ficará a igreja, por exemplo, de São Paulo, né? Que é da cidade, caso todos os adventistas se mudem para o campo? Como que ficaria a igreja de São Paulo? Olha, muito bem. Eu sinto um pouco de dó daqueles que moram nas cidades, mas não fazem nada pelo próximo. Alguém hoje comentou, ontem, né? Ontem, comentou? A pessoa falou assim, eu moro na cidade, mas eu não faço nada por ninguém, eu não trabalho para a salvação de Porque ninguém. eu estou sempre Tô sempre correndo, ocupado e vivendo para si, comprando, comendo fora e com todas as distrações A da vida na cidade. cidade, ela é cômoda. Você não precisa suar para colher ali o tomate. Você compra ele num lugar de ar-condicionado. Mas se os adventistas na cidade tivessem vivendo a vida cristã genuína, verdadeira, sem serem influenciados pelo mundanismo ali, a história eu acho que podia ser até um pouco melhor. Mas isso não é o caso, e vocês sabem, eu sei. Não tem A como maioria de nós, vivendo nas cidades, está adotando o estilo de vida das cidades. Está vivendo como elas. Adventistas no 7º dia. Isso, só de E agora eu digo para vocês o seguinte: Deus vai nos cobrar pela luz que Ele nos deu. Se todos os adventistas saíssem cumprindo a vontade de Deus, o que isso importa? Deus vai nos usar para fazer a obra. Só que Ele não pediu para todos saírem e não voltarem para a cidade para trabalhar. Se todos os adventistas saíssem e trabalhassem de postos avançados, viessem trabalhando nas cidades e trazendo mais gente para fora das cidades, a obra seria terminada mais rapidamente. Como nós ficamos dentro da cidade, sofrendo as influências dela, nos acostumando aos costumes mundanos, a gente acaba virando um campo missionário. A gente deixa de ser missionário e vira campo missionário. Alguém tem que nos resgatar. Então, como seria se os adventistas saíssem? O trabalho seria muito mais fácil. Não estou falando para eles nunca mais voltarem, mas para eles morarem e protegerem suas famílias fora. Eu conheci várias famílias já que moram no campo. Fala com os filhos deles. Conversa com eles. Totalmente diferente. A evidência é incontraditória, não dá para contradizer. É inequívoco. E morar no campo, assim, vamos supor, nós vamos, é para ir sozinho, cada um com a sua família, ou em grupos, morar junto com outros adventistas para um ajudar o outro? Qual a melhor maneira, né? Olha, irmãos, para isso, eu não tenho assim diz o Senhor, eu não vou me aventurar a dizer isso. Agora, eu posso dar uma opinião apenas de um mortal, que não tem valor nenhum de inspiração, porque eu não tenho assim diz o Senhor para falar. Nós não podemos morar em grandes grupos para não fazer uma nova Jerusalém. Eu estou tirando esse conselho, essa ideia, de um conselho que a Ellen White deu falando sobre instituições retiradas. Ela falou assim, não se aglomerem ao redor disso. O sal aglomerado dentro do saleiro também não dá certo. Então, se misturem com o povo. Agora, eu lembro de um texto que ela fala que a gente pode ir de algumas poucas famílias para uma cidade para influenciar ela. Se mudar ali para a região, influencia 2, 3 famílias. Eu lembro quando eles estavam enviando, eles precisavam ir para a Califórnia,
Aí, um dos irmãos, não sei se foi um dos pioneiros, falou, eu vou. Eu sonhei que eu estava indo trabalhar na Califórnia. E foi ele e a esposa, né? Então, agora, se você puder ir pelo menos num pequeno grupo que possa se ajudar no começo, eu sei que é difícil, e eu já fiquei um pouco no campo também para saber que não é fácil, me parece benéfico, mas não uma grande aglomeração, porque aí você não consegue influenciar os vizinhos, né? E mesmo que vá, vamos supor, vamos morar com alguns familiares, mas cada um com a sua casa, com um pedacinho de terra, né? Mas assim, pode ser na mesma fazenda, no mesmo casa, se for grande, mas para cada um ter as suas responsabilidades, sua individualidade, e não dar confusão, porque a gente sabe, somos seres humanos e sempre cada um tem suas falhas, suas dificuldades, né? Então, para não causar confusão, eu ouvi esse conselho, estou falando um conselho que eu ouvi de quem mora no campo e tem experiência, aconselhou isso. Não ir sozinho, porque vai ter muitas lutas, dificuldades sozinho. E com mais gente, mais grupo pequeno, e cada um com a sua casa, com o seu pedacinho de terra no local, né? Sim. Eu lembrei de um texto aqui que eu acho que ajuda a entender ainda mais que há 2 momentos de sair, 2 eventos. O primeiro é desde a época de Ellen White. Ela já falou, vai morar no campo. Deus quer que você fixe residência no campo. Nas cidades com postos avançados. Você vem, trabalha, igual Enoque. Enoque vinha para a cidade, tirava pessoas e levava de volta para o campo. Ele não falou assim, vou morar na cidade para influenciar ela. Não. Ele morava lá nas montanhas e trazia gente. Agora, o segundo momento vem o decreto dominical, aí é hora de fugir. A gente não está fugindo agora para o campo, porque não veio decreto. A gente está indo morar no campo. Exatamente. Agora, olha esse texto aqui, Eventos Finais, página 99. O Senhor deseja que seu povo se mude para o campo, onde se poderá estabelecer na terra, cultivar suas próprias frutas e verduras, e onde os filhos poderão estar em contato direto com as obras de Deus na natureza. Minha mensagem é: tirai vossas famílias das cidades. E aí, isso me dói o coração, mas eu preciso falar para vocês. Vocês podem, possivelmente, estar ouvindo mensagem mista. Gente falando assim, ó, não é hora de sair. Só Fique quando mais. sair o decreto. Agora É como não. se eles estivessem embalando Isso. vocês num sono. Durmam mais um pouco. Não é hora de sair. Durmam, continuem dormindo. Só que a irmã White também fala, e é uma frase minha, então não me culpe por isso, mas ela diz, existem pessoas que são como cães mudos, mas nunca mais vão ladrar. Eles não sabem ladrar. Ela está usando isso para falar daqueles que deviam estar anunciando a mensagem e não estão. Não é eu que estou falando isso. Ela cita essa frase. Nós temos que estar dando a mensagem certa. Eu temo que nós, como pessoas podiam estar dando o sonido certo à trombeta e não estão dando, vão ter que responder diante de Deus por isso. Eu vi um texto ela falando isso, que quando caem aquelas bolas de fogo, que ela viu, né, teve essa visão, muitos falavam assim, nossa, eu sabia que ia vir a destruição, mas não sabia que ia ser tão rápido. E aí os que não conheciam, estavam ao redor, falavam assim, vocês sabiam e não nos avisaram. Então, é um peso de responsabilidade. A verdade que a gente tem, a luz que Deus nos deu, nós temos que compartilhar, temos que avisar e falar para o povo que tem que sair da cidade. E o porquê, né? Falando para o mundo, ó, os juízos estão caindo. Ah, vocês sabiam? E não falaram para a gente? Exatamente. Mas também tem o outro lado. Falar para o povo de Deus. Olha, pode ficar na cidade, não tem problema. Irmãos, alguém vai ter que responder para Deus por isso. Nós não podemos dar esse tipo de mensagem mista, sabe? É hora de lutar, é guerra. Toca a trombeta, toca o toque de guerra. Aí ele toca uma canção de niná. Não era para estar o toque de guerra. Era hora de atacar.
mas as pessoas dormiram, porque ele tocou a música errada. Tocou o sonido errado, né? A trombeta A não deu o trombeta sonido tem que certo. dar o sonido certo. Outro texto aqui. Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias da cidade para o campo. Agora, pausa. Quem é que tem dado essa instrução? Repetidas vezes tem o Senhor dado. Nossa. Agora, quando o Senhor da Seara, quem ela está falando? O Deus do céu, o Criador dos céus e da terra, fala: saiam da cidade, levem suas famílias para fora das cidades, para aí um subpastor, um ministro, que em nome de Deus vai e fala: não, não faz isso. Que isso, você tem que trabalhar na cidade. Que absurdo é isso, que desonra para o Deus do Tá céu. tudo tranquilo agora, é só quando sair o decreto. É uma desonra para o Deus do céu. Então, repetidas vezes, sério. Devemos começar agora. Isso foi escrito em... vou ter que abrir o texto aqui, vai sair desse, para eu saber. Deixa eu só terminar de ler e eu falo já onde é. Devemos começar agora a atender às instruções que frequentemente nos têm sido dadas. Entre aspas, sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres da interferência dos inimigos. Isso está em Eventos Finais, página 99, mas vem de Mensagens Escolhidas, página 141. Deixa eu ver aqui se aparece a data aqui. Não apareceu aqui a data. Mas o texto vocês podem procurar depois, tá? É o mesmo texto, é só impresso em Eventos Finais, Mensagens Escolhidas. Procura por repetidas vezes tem o Senhor dado instruções. Aí você descobre a data. Imagina, não importa se foi 1890, 1895, a gente sabe que Ellen White morreu em 1915. Então foi antes de 1915. Isso faz mais de 100 anos que Deus falou: saiam, agora, saiam. E a gente está aqui falando: será que é hora de sair? Nossa. Mas a gente não olha para cima para perguntar. A gente fala: deixa eu ver o que o fulano de tal fala, e o outro fala: mas o fulano está falando que não, então melhor não irmãos, sair. por favor. Se a gente cai nesse tipo de engano agora, a gente certamente vai cair quando tiver uma arma na nossa cabeça falando: ó, faz isso aqui, quebra o sábado, trabalha no sábado, guarda o domingo. Ele fala: não, tá bom. Pressão, não tem problema, eu aceito isso. Se a gente não está firme agora no que Deus está falando, a gente vai vacilar com toda certeza quando vier a hora. Quando vier um teste maior. Se você não passa no teste menor, vai passar no teste maior. Tira 0, 0, 0 e acho que vai tirar 10 no final. Não vai. Alguém perguntou de novo, mas que as igrejas, então, das cidades como São Paulo, por exemplo, então tem que ser fechado, vai ter que ser fechada. Igreja nas cidades e vai trazer pessoas para a igreja nas cidades, alertando. Eu não creio que deva ser fechado. Se você tirar todos os adventistas da cidade e você fechar a igreja por causa disso, não é uma má ideia. Quando Jesus voltar, as igrejas aqui vão ser todas fechadas, você pode ter certeza disso. Agora, nós não vamos fechar as igrejas, porque sempre vai ter gente se convertendo. Mas... às vezes é escrito em 1904. 1904, obrigado. É a data desse texto. Repetidas vezes o Senhor tem dito que o povo deve fixar residência fora da cidade. Olha aqui, ó. Então vamos lá de novo para esse ponto, que esse ponto é importante. Senão a gente vai acabar confundindo, achando não pode sair da cidade, porque senão fecha a igreja na cidade. Não é isso. Olha o texto. Tenta entender. Estais certos de que o apelo é para que o nosso povo fixe residência a quilômetros de distância da cidade. O Senhor recomenda que seu povo fixe residência longe das cidades, pois a hora em que não cuidais, fogo e enxofre cairão do céu sobre essas cidades. Agora olha o texto de trabalhar na cidade. Deve-se fazer o trabalho nas cidades partindo dos postos avançados. Disse o mensageiro de Deus: não serão advertidas as cidades? Sim. Não por o povo de Deus nelas morar,
mas por visitá-las, para adverti-las do que está para sobrevir à terra. Não vai ficar Não é um abandonada. mistério isso é É claro. simples. Como que a cidade vai ser advertida? Pelo povo de Deus vindo visitar a cidade. Eu ouvi alguém falando, só visitar não vai funcionar. Mas está contradizendo o assim do Senhor. É o que Deus falou, né? Eu estou aqui com o que Deus falou. Não importa o que o homem fale. Porque a Bíblia diz assim, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. E ainda tem outro texto que eu quero compartilhar. Ela diz assim, uma frase da Escritura. Uma frase vale mais do que 10.000 ideias e argumentos humanos. Uma frase. Irmãos, a gente tem que valorizar a opinião humana pelo que ela vale. Sabe quanto vale a opinião humana? Você já viu numa fogueira, às vezes queima um gravetinho, só que ele fica no formato ali, ó. Fica só a cinza dele, ele tá queimadinho. Só que se você chegar com o dedinho assim, ele cai. Isso é a opinião humana, é o valor dela, não vale nada. Agora, o assim diz o Senhor pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passa. A palavra de Deus permanece. O homem murcha, a palavra de Deus fica. Também o pessoal está perguntando aqui umas coisas interessantes, que outros também podem ter a mesma dúvida. Vocês moram no campo, né? A gente falou no começo que é zona rural aqui, no NASP, ainda não é campo, mas é zona rural, a gente tem uma área boa até para plantar, né? E qual o tamanho mínimo da terra para tirar sustento e fazer algum dinheiro para as necessidades? Ó, eu creio que tem gente muito, muito mais experiente do que eu para responder isso aí. Eu não sei responder isso aí. Eu posso responder uma outra parte que eu acho que a gente podia estar olhando. Vocês já ouviram falar da escola de Madison, certo? Era uma das escolas no movimento adventista. Ellen White fez parte da mesa administrativa dessa escola. Foi a única mesa que ela fez parte na vida dela. E essa escola formava alunos. Ela era como se fosse faculdade. Só que o aluno não podia formar sem ter mais duas competências. Então, se ele ia formar em enfermagem, vamos dizer enfermagem, ele tinha que saber ou construção, ou agricultura, ou carpintaria, ou mecânica, ou costura, ou alimentos saudáveis, ou alguma terapia que ele pudesse sobreviver. Por quê? Porque o aluno ia para qualquer parte do mundo e ele sabia sobreviver. Em todo lugar alguém precisa de gente construindo, alguém mexendo com madeira, alguém plantando, alguém cuidando de animais, todo lugar. Então, o que eu posso sugerir? Eu ainda não estou no campo, eu ainda não estou morando lá, mas a gente planeja ir muito em breve. A gente está realmente buscando isso. Mas o que eu sugeriria? Aprenda, abra o seu leque de aprendizado de coisas que você pode trabalhar. Se é com computador, mexa com computador. Se é com carpintaria, mexa, aprenda. Para que você possa se sustentar e não depender apenas de uma coisa. Se for só da terra, e no momento não der muito certo, você pode não se dar bem. Agora, se você souber mexer com a terra, mexer com construção, mexer com mecânica, na hora que apertou em um, você consegue sobreviver do outro. É um conselho, né, de que a gente possa abrir o leque do nosso aprendizado. E hoje com a internet dá para aprender tudo que a gente quiser, né? Eu estou sempre pesquisando aí, comida vegetariana, estrita, tal, eu quero me aprimorar nisso agora, aprender a costurar. Qualquer coisa a gente consegue aprender. Alguém respondeu aqui, ó, 1 hectare, 10.000 metros quadrados de área cultivável, é mais que suficiente para sustentar 10 pessoas. Então não precisa muito, né? O pouquinho que tem já vai treinando, se for grande, se for pequeno, sim, aproveitar o que Deus deu no momento, né? Já para ir treinando. E agora, a última coisa? Tinha a última pergunta que era a respeito do ideal, que eu escutei no vídeo, falando, num vídeo aí que estava refutando a ida para o campo agora, que eu fiquei tão chocada, a gente nem conseguiu terminar de assistir. Mas dizia assim, e quanto é o ideal, né? É ideal de Deus ir para o campo, mas não quer dizer que todo mundo tem que ir porque não é a realidade para todos. Nem todo mundo tem dinheiro para comprar um terreno, nem todo mundo tem condição para isso. Então, é só um ideal.
O ideal de Deus é que todos sejam salvos. Mas só vai ser salvo quem realmente quiser. Quem atendeu o que Deus quis, o que Deus falou. Se você não quiser seguir o que Deus falou, porque lembra, é um conselho, certo? Mas Jesus é um maravilhoso conselheiro, é assim que Isaías dá nome para Cristo. E no Apocalipse, capítulo 3, falando para Laodiceia, Jesus fala assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestes brancas, colírio. Esse é o ideal. Ah, mas eu não quero seguir o ideal porque não é minha realidade. Tá bom, então fica sem as vestes brancas e vê o que vai acontecer. Se aventure nisso e veja qual vai ser a sua sorte. Irmãos, se o Deus onipotente, que tem toda a sabedoria, fala para você, faz isso. E você fala assim, ó, eu sei que esse é o ideal, que o senhor quer, mas acho que minha realidade é ficar em Sodoma mesmo. A minha realidade não é entrar na arca, porque lá é fedido, e com Noé, não pensa muito bem. A minha realidade, Senhor, é ficar fora da arca. Eu sei que o ideal é entrar. Qual vai ser o resultado? Isso se resume à incredulidade, Incredulidade. né? Incredulidade. É o mesmo motivo que o povo de Israel não entrou na Canaã. É o mesmo motivo sempre. Nós somos muito incrédulos. Então, assim, é um ideal, mas é um ideal tão impossível. É isso que, no fundo, a gente pensa. Que é impossível, que não dá certo. É impossível vencer. É impossível, né? Isso, é impossível aquilo. Cadê o poder de Deus nessas horas? Sim. Eu não tenho dinheiro para ir para o campo, a gente também não tem. Mas a gente tem o quê? A gente tem a promessa de Deus. E a gente tem que se apegar na promessa de Deus. Senhor, o Senhor prometeu. É a tua vontade ir para o campo? O Senhor prometeu que vai cumprir tudo que for de acordo com a tua vontade. Então, abre as portas. E aí o que ele faz? Começa a abrir as portas. Eu comecei a orar sobre ir no campo faz 1 ano, mais ou menos. E Deus começou a abrir as portas. Deus abriu as portas, a gente ganhou uma doação de terra, não para nosso pessoal, para o projeto, mas a gente está indo para o campo. Então, Deus abriu, a gente orou. Eu falei, não temos dinheiro, não temos condição, não temos uma terra, nunca compramos terra. Mas o que é 100 mil reais para Deus, por exemplo, para arrumar para vocês? Ou conseguir um sítio, uma chácara, uma fazenda já com tudo pronto, para várias famílias morarem. Isso não é nada para Deus. Temos que ter fé, não importa. Não pensar que é só um ideal e a gente não consegue. E quem fala assim, mas é caro ir para o campo, como é que eu vou comprar uma chácara? Ué, não é caro ir para a cidade? É mais caro ir para a cidade do que ir para o campo. Compra uma casa na cidade. Uma casa boa. Mas você quer comprar uma chácara boa? O que você faz na cidade? Você não aluga? R$ 400 por mês, uma chácara gostosa. O meu amigo tinha 2 casas. Tinha uma casa grande para ele, para a esposa, uma casa no fundo, R$ 400 por mês. Plantava, colhia, sabe? Trabalhava via internet lá, ganhava dinheiro. Ou seja, se sustentava e morava no campo. Irmãos, essa incredulidade que ela ressaltou aqui é algo preocupante e terrível. Essa discussão que tem havido e pessoas seguindo opiniões humanas, porque fulano e ciclano têm falado sobre não sair da cidade. Então, gente, não é hora de sair. Vocês estão se agitando muito. Isso mostra uma enfermidade mais no fundo. Sabe qual é essa enfermidade? A descrença do Espírito de Profecia. E eu quero ler essa coisa aqui e aí a gente termina. Armoeste diz em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 48, ela diz assim: Satanás está continuamente forcejando por introduzir o falso para afastar da verdade. Aí olha essa frase aqui, ó. O último engano de Satanás será tornar sem efeito o testemunho do Espírito de Deus. Quando ela fala do testemunho, os testemunhos, ela se refere aos escritos dela. Ela diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. Satanás operará habilmente de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades, para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho, no Espírito de profecia. O povo vai olhar e falar: o fulano lá falou que esse texto dela contradiz esse outro texto aqui. Nossa, então não deve ser confiável isso.
Satanás trabalhando para perturbar a confiança do povo de Deus na revelação. Olha esse outro texto. Será ateado contra os testemunhos um ódio satânico. A operação de Satanás será perturbar a fé das igrejas neles. Por essa razão. Por que razão Satanás quer perturbar a fé das igrejas no Espírito de Profecia? Ele, Satanás, não pode achar caminho tão livre para introduzir seus enganos e prender almas em suas mentiras se as advertências e repreensões e conselhos do Espírito de Deus forem atendidos. Então, o que ele faz? Tenta derrubar o Espírito de Profecia. E o último texto aqui, ela diz assim: os homens poderão apresentar um ardil após outro, ou seja, um engano após outro. E o inimigo procurará desviar almas da verdade. Olha essa frase, essa promessa. Mas todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio de Norman White e lhe tem dado uma mensagem, estarão livres dos muitos enganos que surgirão nesses últimos dias. Irmãos, fiquem firmes no que Deus falou. Não aceite a opinião humana, não importa de que altura ela vem. Unicamente o que Deus fala é que tem valor. Aceite o que Deus fala. Confie no Senhor. E aí você vai andar sobre as águas, o mar vai abrir para você caminhar. Agora, confie nos homens, não vai acontecer nada disso. Porque a fé fez os israelitas marchar no meio das águas. As águas abriram. A fé fez Pedro andar sobre as águas. A incredulidade fez ele afundar. Se a gente for incrédulo, a gente também não vai poder entrar na Terra Prometida. Esse acho que é o ponto principal, né? Que é pela falta de fé sempre que a gente acaba se desviando, né, do caminho. E esse tipo de sermão que a gente tem ouvido mostra descrença. E a descrença começa pelos escritos, né? Daqui a pouco vai estar descrendo de certas partes da Bíblia, ou colocando dúvida, e aí assim vai, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu quero deixar só um convite para vocês. Se vocês puderem, preparem-se para fazer a obra. Deus quer que a gente não apenas vá para o campo, mas aprenda a fazer a obra médico missionário. Tem a escola Serra do Cipó, que treina alunos na obra médico missionária. É ali em Minas Gerais, um lugar delicioso. Quem conhece, quem foi lá, pode testificar. Aprenda a obra médico missionária. Use também o site ellenwhiteaudio.org. Você pode baixar os áudios de Ellen White e ouvir. Baixar a Bíblia em áudio e ouvir. Vocês precisam, eu preciso nos preparar, nós precisamos nos preparar para poder anunciar essa mensagem e resistir aos ataques do maligno. Tá bom? Vamos terminar com essa ideia de que para nós cumprirmos a missão, precisamos estar preparados. Então vamos nos preparar e confiar no Senhor e não fazer igual os nossos pais no passado, que descreram do Senhor, descreram dos seus profetas. Vamos confiar nos profetas de Deus, porque está escrito: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, muito obrigada a todos vocês que participaram. Foram boas as perguntas, acho que foi bem esclarecedor. E compartilhem o vídeo, a gente vai deixar gravado para que outros possam ter acesso. Se você souber de alguém que está com essa dúvida, né? Você compartilha o texto, porque a gente, como a gente mostrou, não queremos falar nossa opinião, a gente quis ver o que diz o assim diz o Senhor. É assim que a gente deve responder quando tiver qualquer dúvida. Vamos ver o que diz o assim diz o Senhor.